A paz do Senhor, príncipes e princesas da tia. A tia tá com muita saudade de todos vocês, mamães, vovós, papais, crianças. A tia tá com muita saudade de todos vocês. Hoje a tia ficou com a missão de trazer uma palavra do Senhor para vocês. Breve toda essa tempestade que está passando pelo mundo vai cessar e estaremos todos juntos. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de estar cada vez mais próximos do Senhor. Jesus está voltando e nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. A tia vai trazer uma palavra sobre a Páscoa para vocês e estamos perto da Páscoa, uma data muito importante para nós cristãos, assim como o Natal, a Páscoa, são datas que nos trazem à memória tudo que Jesus fez por nós. Então a tia vai estar trazendo uma palavrinha sobre isso para vocês. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para que Deus possa falar ao nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Mesmo longe, Senhor, estarmos, Senhor, glorificando o Teu santo nome, estar, Senhor, falando da Tua palavra, trazendo, Senhor, a Tua palavra ao coração dos nossos pequenos, dos nossos papais, ao meu coração. Senhor, como somos gratos por todas as oportunidades que tem nos dado. Mesmo, Senhor, em meio a toda a turbulência, em meio a todos esses momentos difíceis, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco. Que nada venha sair da minha boca, seja do meu coração, mas que venha tudo, Senhor, do Teu trono de glória, em nome de Jesus. Então, para começar a história de hoje é uma história que está na Bíblia. A tia vai começar falando de uma história que está no finalzinho do livro de Gênesis e numa parte do livro de Êxodo. Porque primeiro a gente vai começar falando da primeira Páscoa, como a Páscoa foi criada. Primeiro a tia vai deixar uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Jesus comemorava a Páscoa? E aí depois vocês vão me responder, depois de tudo que a tia vai falar. Eu vou mostrar aqui para vocês uma cesta. Seria uma cesta de Páscoa. Essa cesta, ela tá cheia ou ela tá vazia? Ela tá vazia, né? Mas logo, em breve, ela pode ficar cheia. É só a gente encher com chocolate, com bombons, que ela vai ficar cheia, né? Aqui é uma caixa de bombom. Essa caixa de bombom, ela vem cheia ou ela vem vazia quando o papai e a mamãe compram? Ela vem cheia, né? Ela vem sempre cheia. A gente deixa vazia, mas ela vem sempre cheia. E aqui a tia vai mostrar para vocês o mapa do Egito. Tá meio ao contrário, mas dá para entender. O mapa do Egito. Vocês sabem falar um pouquinho sobre o Egito? O Egito é um lugar onde tem as pirâmides, né? Os faraós, tiveram os faraós no Egito. O Egito tem muitas cidades no Egito. E as cidades, elas são cheias ou elas são vazias? As cidades são cheias, né? São cheias de pessoas. E é sobre isso que a tia vai falar agora. Lá no Egito, lá no livro de Êxodo e do finalzinho de Gênesis, fala de um povo que foi para o Egito por conta da fome, por conta de tudo que estavam passando. O povo hebreu, que é o povo de Deus, acabou indo morar no Egito. Mas quando eles foram morar no Egito, era uma época que era boa, porque José governava o Egito. José, que era um homem de Deus, governava o Egito. Então lá eles tinham o que eles precisavam, tinham comida, eles tinham abrigo. Só que um dia José partiu para a glória. Um dia José morreu. E aí um faraó que começou a coordenar e a governar o Egito não conhecia José e começou a maltratar esse povo, começou a escravizar esse povo de Deus. Esse povo de Deus que morava no Egito, os hebreus, começaram a ser escravizados, a sofrer muito e começaram a clamar a Deus por misericórdia, para que Deus tirasse eles dessa escravidão. E o que Deus fez? Deus escolheu Moisés para libertar esse povo. Deus chamou Moisés e pediu para que Moisés fosse até Faraó e pedisse a Faraó para libertar o seu povo dessa escravidão. Moisés foi até Faraó, só que Faraó, ele tinha um coração assim, escuro, sombrio. Faraó tinha um coração endurecido.
Faraó tinha um coração cheio de ódio, Faraó tinha um coração cheio de coisas ruins. E Faraó não quis libertar o povo do Egito, o povo de Deus. O que Deus fez? Deus falou para Moisés: fale para Faraó que eu vou mandar 10 pragas sobre ele, sobre o povo dele, se ele não libertar o meu povo. E assim foi. Faraó não libertou o povo de Deus e Deus mandou 10 pragas. Mandou a primeira da água que vira sangue, mandou a segunda das rãs, mandou a terceira dos piolhos, mandou a quarta praga que era a praga das moscas, mandou a quinta praga que era a praga da morte dos animais, mandou a sexta praga, que era a praga das úlceras, a sétima praga, que era a praga da chuva de pedra ou da chuva de granizo, mandou a oitava praga, que era a praga dos gafanhotos, mandou a nona praga, que foi a praga da escuridão, das trevas. E mesmo após essas 9 pragas, Faraó não libertou o povo hebreu. Deus então falou: fale que eu vou mandar a 10ª praga. E assim Deus fez. Deus mandou a 10ª praga sobre o Egito. E aí Deus pediu para que Moisés falasse com Faraó sobre essa 10ª praga. E isso está no livro de Êxodo, a tia vai ler aqui com vocês. Livro de Êxodo, capítulo 11. A tia vai ler vai ler o 4 e o 5. O que Deus falou aqui, ó. Disse, pois, Moisés a Faraó, o que Deus havia mandado: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito, todos, desde os filhos mais velhos dos egípcios, até os herdeiros do trono, até todas as primeiras crias dos gados, dos animais, todos vão morrer. Faraó ainda assim continuou com o coração assim, ó, sujo, duro, e não libertou o povo. O que Deus fez? Deus orientou Moisés para que Moisés estivesse orientando o povo hebreu, para que quando o anjo da morte passasse sobre todo o Egito, eles não fossem atingidos. O que Deus falou para Moisés? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Deus orientou a Moisés como o povo deveria fazer para que não fosse atingido. Deus falou assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve-se dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue no umbral das suas casas, ou seja, passar um pouco do sangue desse cordeiro em cima da porta da casa de todos os hebreus, para que quando o anjo da morte passasse, eles não fossem atingidos. E antes da meia-noite, Deus orientou que todos hebreus deveriam estar ceando. E qual seria essa ceia? Deveriam estar comendo a carne do cordeiro que foi sacrificado, o pão sem fermento e ervas amargas. Antes da meia-noite, todo o povo hebreu deveria estar ceando, deveria estar comendo isso que Deus havia pedido a eles. E nesse mesmo livro de Êxodo, capítulo 12, Deus fala lá no versículo 11: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a primeira Páscoa do Senhor foi nesse dia, foi no dia que Deus libertou o povo hebreu do Egito. Após o anjo da morte passar, Faraó perdeu seu filho, Faraó perdeu muitas crianças, muitos gados, perdeu muita coisa. E a partir daí, Faraó deixou que o povo de Deus fosse embora. E com eles ainda levaram
ouro, prata, como se fosse um pagamento por toda aquela escravidão que tinham passado. Então, aqui foi instituída a primeira Páscoa e durante 400 anos o povo comemorou essa Páscoa, que significava a libertação da escravidão. Eles ficaram livres da escravidão do Egito e foram rumo a Canaã, a terra prometida por Deus, uma terra que emanava leite e mel. Então, diante disso, a gente entende que quando Jesus veio para nos salvar do nosso pecado, Jesus também participava da Páscoa. Lá no livro de Lucas 2, 41 ao 52, fala de uma passagem que Jesus, aos 12 anos, foi com seus pais comemorar a Páscoa. Lá fala que claramente que Jesus participava da Páscoa, e essa mesma Páscoa que a tia contou, desse mesmo jeito, com o cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas. Jesus, ele estava nesse período, em todo o período que ele viveu, ele se preparou para que o cordeiro, que era aquele cordeiro, o cabrito, que foi morto e o sangue passado na porta, Jesus estava se preparando para que ele fosse o cordeiro, para que ele fosse morto na cruz, para nos libertar dos nossos pecados. Jesus, a tia vai mostrar aqui. Jesus, ele veio à terra, ele nos ensinou a amar, ele nos ensinou muitas coisas boas. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus, ele não tinha pecado, Jesus era um homem justo. Jesus, na verdade, Jesus é Deus. Jesus, ele veio à terra puramente para nos mostrar o que é amor verdadeiro e merecido, para morrer por nós na cruz. Nós não merecíamos isso, mas ele entregou a vida por nós. E aí, como nós somos sem Jesus? Sem Jesus, nós temos o coração assim, ó, escuro, nós temos o coração cheio de pecado, nós temos um coração endurecido, nós temos um coração que sofre. Sem Jesus nós somos assim. Mas quando Jesus entra na nossa vida, tudo fica diferente. Ó, aqui estamos nós, esse azul, aqui está Deus, o amarelo, e aqui no marrom é o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele não deixa a gente chegar perto de Deus. Mas quando a gente aceita Jesus no nosso coração, olha o que acontece. Uma ponte é feita entre nós e Deus, uma aproximação. Então nós precisamos aceitar Jesus para que essa aproximação entre nós e Deus exista, para que o pecado saia da nossa vida. Lá no livro de Mateus, fala, capítulo 28, fala da ressurreição de Cristo. Jesus morreu, Jesus foi enterrado, foi colocado num sepulcro, que é como se fosse um túmulo de pedra. E aí, ao terceiro dia, quando foram preparar, porque não tinham tido nem tempo de preparar o corpo de Jesus, quando foram preparar o corpo de Jesus, viram que ele não se encontrava no sepulcro, ele não se encontrava mais nesse sepulcro, porque Jesus já tinha ressuscitado, porque Jesus vive, e hoje Jesus vive no coração de cada um de nós. Nós precisamos abrir o coração para ele, para que ele possa fazer morada, para que nós fiquemos libertos do pecado e possamos viver junto de Deus. Lembra que a tia falou que o povo foi liberto lá no Egito da escravidão e foi rumo a Canaã, a cidade que emana leite e mel? Nós, quando aceitamos Jesus, nós estamos caminhando rumo à eternidade, rumo à glória, rumo às ruas de ouro. Nós vamos viver ao lado do Senhor alegremente, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor. Mas para isso nós temos que aceitar Jesus no nosso coração, aceitar esse sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, esse sangue que ele derramou. Nós temos que aceitar e temos que caminhar com ele, caminhar num caminho reto, não pecar mais, ter respeito por nossos papais, ter principalmente respeito por Deus. Temos que estar orando, clamando, louvando. Nós temos que estar com o coração limpo para caminhar na terra rumo à eternidade. Deus, ele escolheu cada um de vocês e cada um de nós desde que nós éramos assim, ó, bem pequenininhos na barriga da mamãe. Nós já fomos escolhidos por Deus.
mas nós temos que escolher deixar Jesus morar no nosso coração, para que a gente possa seguir livre do pecado e junto de Deus. Essa foi a aliança que Cristo fez com nós. Cristo fez uma aliança. Ele deu a sua vida na cruz para que nós pudéssemos aceitá-lo como único e verdadeiro Salvador e que pudéssemos caminhar para a glória. Essa foi a palavra essa foi a palavra de Deus que a tia está deixando para vocês. Desculpa pela mensagem longa, ficaríamos falando muito mais, porque quando a gente fala de Deus, criança, quando a gente fala de Jesus, o nosso coração se alegra, o nosso coração se enche de alegria e não dá mais vontade de parar. A tia agradece muito essa oportunidade e eu gostaria muito que vocês escutassem com carinho e que depois estivessem falando para a tia o que vocês acharam, o que vocês aprenderam. Fiquem na paz e leiam, não deixem de ler a Bíblia com o papai e com a mamãe. Leiam Mateus 28, que fala da ressurreição de Cristo, que é belíssima. Leiam toda a palavra de Deus, leiam a Bíblia do começo ao fim. Mas nessa semana de Páscoa, vamos estar lendo Mateus 28, vamos estar lendo toda a palavra de Deus, vamos estar lendo tudo que fala sobre Jesus, todo o livro de Mateus, que é lindo, que fala desde o nascimento até a morte de Jesus. Vamos, criança, vamos estar perto do nosso Deus. Em nome de Jesus, fiquem na paz.